Em uma casa tranquila, um bebê engatinhava inocentemente em direção ao perigo. De repente, um cachorro entrou em ação, movido por um instinto que desafiava qualquer explicação. Com um ato de coragem e lealdade, ele fez algo que deixou todos boquiabertos. Quando a família percebeu o que realmente havia acontecido, a emoção tomou conta. Antes de conhecer essa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes sobre nossos heróis. De quatro patas. O sol da manhã penetrava pelas frestas da cortina do quarto de Marina, iluminando suavemente seu rosto adormecido. Aos 28 anos, ela era uma mulher de beleza serena, com longos cabelos castanhos e olhos cor de mel que pareciam guardar segredos profundos. Naquela manhã de sábado, Marina acordou com um sobressalto, sentindo o coração acelerar, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Levantou-se devagar, tentando não despertar Pedro, seu marido, que ainda dormia profundamente ao seu lado. Caminhou até a janela e abriu as cortinas, deixando a luz inundar o quarto. Lá fora, a cidade de São Paulo já pulsava com sua energia característica, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam por trás das janelas de seus incontáveis edifícios. Marina respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado na noite anterior. Hoje seria o dia em que finalmente revelaria a Pedro o segredo que vinha guardando há anos. Um segredo que poderia mudar completamente o rumo de suas vidas. Dirigiu-se à cozinha e começou a preparar o café da manhã, esperando que a rotina familiar a ajudasse a acalmar seus nervos. Enquanto a água fervia para o café, seus pensamentos vagaram para o passado, relembrando o dia em que tudo começou. Era uma tarde chuvosa de 5 anos atrás. Marina, recém-formada em jornalismo, estava fazendo uma reportagem sobre crianças em situação de vulnerabilidade em um bairro da periferia de São Paulo. Foi lá que conheceu Bia, uma menina de olhos grandes e sorriso tímido, que na época tinha apenas 7 anos. Bia vivia em condições precárias com a avó idosa, Dona Zulmira. A mãe da menina havia desaparecido anos antes, deixando-a aos cuidados da avó, que fazia o possível para criá-la, mas lutava contra problemas de saúde e dificuldades financeiras. O encontro com Bia mexeu profundamente com Marina. A jornalista sentiu uma conexão imediata com a menina, como se um laço invisível as unisse. Nos meses que se seguiram, Marina passou a visitar Bia e Dona Zulmira regularmente, levando mantimentos, roupas e principalmente carinho e atenção. Foi durante uma dessas visitas que Marina descobriu a verdade chocante que mudaria sua vida, para sempre. Dona Zulmira, em um momento de fragilidade, revelou que Bia não era realmente sua neta. A menina havia sido deixada em sua porta quando bebê, com apenas uma nota pedindo que cuidasse dela. A idosa, que já havia perdido sua única filha, decidiu criar a criança como se fosse sua própria neta. A revelação atingiu Marina como um raio. Subitamente, todas as peças do quebra-cabeça pareceram se encaixar. A conexão inexplicável que sentia com Bia, o desejo incontrolável de protegê-la e cuidar dela. Tudo fazia sentido agora. Marina passou os anos seguintes dividida entre sua vida com Pedro e seu compromisso secreto com Bia. Ela ajudava financeiramente Dona Zulmira, garantindo que a menina tivesse acesso a uma boa educação e cuidados de saúde. Sempre que possível, passava tempo com Bia, cultivando um vínculo que se fortalecia a cada encontro. Pedro, um advogado bem-sucedido e dedicado, nunca desconfiou das atividades paralelas da esposa. Marina justificava suas saídas frequentes como trabalho voluntário em uma ONG, e seu marido, orgulhoso de seu altruísmo, nunca questionou. O som da chaleira apitando trouxe Marina de volta ao presente. Ela serviu o café em 2 xícaras, colocou torradas na mesa e ouviu os passos de Pedro se aproximando da cozinha. "Bom dia, meu amor", disse ele, ainda sonolento, dando-lhe um beijo carinhoso. "Você acordou cedo hoje." Marina forçou um sorriso, sentindo o coração acelerar novamente. "Bom dia, Pedro. Eu preciso conversar com você sobre algo importante." Pedro ergueu uma sobrancelha, notando a tensão na voz da esposa. "Claro,
O que foi? Aconteceu alguma coisa? Marina respirou fundo, reunindo coragem. Pedro, há algo que eu venho escondendo de você há muito tempo. É sobre uma menina chamada Bia. Antes que Marina pudesse continuar, o telefone tocou, interrompendo o momento crucial. Pedro atendeu e sua expressão mudou rapidamente de curiosidade para preocupação. É do hospital, ele disse, cobrindo o microfone com a mão. Minha mãe teve um mal súbito e está sendo levada para a emergência. O mundo de Marina pareceu girar. Mais uma vez o destino intervinha, adiando a revelação de seu segredo. Enquanto se apressavam para se vestir e correr para o hospital, ela não podia deixar de pensar que talvez fosse um sinal. Talvez ainda não fosse a hora certa de contar a verdade. No caminho para o hospital, o celular de Marina vibrou com uma mensagem. Era de Dona Zulmira. Marina, preciso falar com você urgente. É sobre Bia. O coração de Marina disparou. O que poderia ter acontecido? Será que o universo estava conspirando para que todos os segredos viessem à tona de uma só vez? Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas movimentadas de São Paulo, Marina se viu no epicentro de uma tempestade emocional. De um lado, a preocupação, com a sogra e o apoio que precisaria dar a Pedro. Do outro, a urgência misteriosa do chamado de Dona Zulmira e o medo do que poderia ter acontecido com Bia. E no meio de tudo isso, o peso esmagador de seu segredo não revelado, ameaçando desmoronar o castelo de cartas que ela havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos. Ao chegarem ao hospital, Marina hesitou por um momento antes de sair do táxi. Pedro, já na calçada, olhou para ela com uma mistura de preocupação e confusão. Marina, você não vem? Ela piscou, voltando à realidade. Sim, claro. Desculpe, eu só... estou um pouco tonta. Pedro estendeu a mão, ajudando-a a sair do carro. Você está bem? Parece pálida. Marina assentiu, forçando um sorriso. Estou bem, não se preocupe. Vamos, sua mãe precisa de nós. Enquanto caminhavam apressadamente pelos corredores brancos e assépticos do hospital, Marina sentia como se estivesse sendo puxada em direções opostas. Seu coração estava dividido entre o dever de esposa e o chamado de um segredo que não podia mais ser contido. Na sala de espera, enquanto Pedro conversava com os médicos, Marina aproveitou um momento de privacidade para responder à mensagem de Dona Zulmira. Com dedos trêmulos digitou: "O que aconteceu? Bia está bem?" A resposta veio quase instantaneamente. Bia desapareceu. Saiu para a escola ontem e não voltou. Estou desesperada, Marina. Preciso de você. O mundo de Marina pareceu desabar. Bia desaparecida? Como isso poderia ter acontecido? 1000 cenários aterrorizantes passaram por sua mente em questão de segundos. Naquele momento, Pedro voltou, seu rosto uma mistura de alívio e cansaço. Minha mãe está estável. Foi só um susto, graças a Deus. Eles vão mantê-la em observação por hoje, mas disseram que provavelmente poderá ir para casa amanhã. Marina sentiu uma onda de culpa a invadir. Aqui estava ela, dividida entre duas crises, incapaz de dar atenção total a nenhuma delas. Ela abraçou Pedro, buscando conforto e ao mesmo tempo tentando oferecer algum. Que bom, amor. Fico aliviada em saber que ela está bem. Pedro se afastou um pouco, olhando nos olhos de Marina. Agora você pode me dizer o que está acontecendo? Você está estranha desde que acordou e tinha algo importante para me contar antes de recebermos a notícia sobre minha mãe. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Este era o momento, não havia mais como adiar. Com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, ela segurou as mãos de Pedro e o guiou para se sentarem. Pedro, o que eu tenho para te contar vai mudar nossas vidas para sempre. Por favor, prometa que vai me ouvir até o fim sem me julgar. Os olhos de Pedro se arregalaram com a seriedade no tom de Marina. Ele assentiu lentamente, preparando-se para o que estava por vir. Marina respirou fundo e começou. Há 5 anos conheci uma menina chamada Bia. À medida que Marina desfiava sua história, revelando seu envolvimento secreto com Bia e Dona Zulmira, as emoções de Pedro passavam da surpresa à confusão e, finalmente, à mágoa.
Quando ela chegou à parte sobre o desaparecimento recente de Bia, lágrimas já corriam livremente pelo rosto de ambos. Por que, Marina? Por que você escondeu isso de mim por tanto tempo? A voz de Pedro era um sussurro rouco, carregado de dor. Eu tinha medo, Pedro. Medo de sua reação, medo de perder você. Mas agora Bia precisa de mim, de nós. Ela desapareceu e eu preciso encontrá-la. Pedro fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que Marina não esperava ver. Nós vamos encontrá-la, Marina, juntos. Mas depois disso, temos muito o que conversar sobre confiança e honestidade em nosso casamento. Marina assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, tanto na busca por Bia, quanto na reconstrução de sua relação com Pedro. Mas, pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre do peso de seu segredo. Enquanto saíam do hospital, prontos para enfrentar o mistério do desaparecimento de Bia, Marina não podia deixar de pensar que esta era apenas a ponta do iceberg. Mal sabia ela que os eventos que se seguiriam nos próximos dias testariam não apenas seu casamento, mas tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. A busca por Bia estava prestes a revelar segredos, ainda mais profundos e chocantes, que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos. O sol da tarde já se inclinava no horizonte quando Marina e Pedro chegaram ao bairro onde Dona Zulmira morava com Bia. As ruas estreitas e mal pavimentadas contrastavam drasticamente com o condomínio de classe média alta onde o casal residia. Para Pedro, era como entrar em um mundo completamente novo, um mundo que sua esposa havia mantido em segredo por tanto tempo. Ao se aproximarem da casa simples de Dona Zulmira, Marina sentiu seu coração apertar. A fachada desgastada, com a tinta descascando, e uma pequena janela com cortinas desbotadas, parecia ainda mais triste do que de costume. Pedro, observando a reação da esposa, apertou gentilmente sua mão, um gesto silencioso de apoio que significava mais do que 1000 palavras naquele momento. Antes mesmo que pudessem bater, a porta se abriu, revelando Dona Zulmira. A senhora, com seus cabelos grisalhos despenteados e olhos inchados de tanto chorar, parecia ter envelhecido anos desde a última vez que Marina a vira. "Marina, graças a Deus você veio", exclamou Dona Zulmira, abraçando a jornalista com força. Só então notou a presença de Pedro, lançando um olhar interrogativo para Marina. "Dona Zulmira, este é Pedro, meu marido", Marina apresentou, sentindo uma pontada de culpa. "Ele está aqui para ajudar. Podemos entrar? Precisamos conversar sobre Bia." A idosa assentiu, dando passagem para o casal entrar na sala modesta, mas impecavelmente limpa. Fotos de Bia em diferentes idades adornavam as paredes, seu sorriso, radiante, contrastando dolorosamente com a atmosfera sombria que pairava na casa. "Conte-nos exatamente o que aconteceu, Dona Zulmira", pediu Marina, sentando-se ao lado da senhora no sofá gasto. Com voz trêmula, Dona Zulmira começou a relatar. Bia saiu para a escola na sexta-feira de manhã, como sempre. Ela estava animada porque iam ter uma feira de ciências à tarde. Mas quando deu o horário dela voltar, nada. Esperei, liguei para a escola, para as amigas dela. Ninguém sabia de nada. Já se passaram quase 24 horas, Marina. Minha menina nunca ficou tanto tempo fora sem dar notícias. Pedro, que até então observava em silêncio, interviu com seu instinto de advogado. "A senhora já procurou a polícia?" Dona Zulmira assentiu, enxugando uma lágrima. "Fui à delegacia hoje de manhã, mas eles disseram que só podem registrar o desaparecimento depois de 24 horas. Que até lá, ela pode ter ido para a casa de alguma amiga sem avisar." Marina trocou um olhar preocupado com Pedro. Ambos sabiam que as primeiras horas após um desaparecimento eram cruciais. "Vamos fazer o seguinte", propôs Pedro, assumindo uma postura profissional que surpreendeu Marina. "Eu tenho alguns contatos na polícia. Vou ligar agora mesmo e ver se consigo acelerar o processo de busca. Enquanto isso, Marina, você poderia ligar para os hospitais da região?
Só para termos certeza, Marina assentiu, grata pela iniciativa do marido. Enquanto Pedro fazia suas ligações, ela pegou seu celular e começou a contatar os hospitais próximos. Dona Zulmira, parecendo um pouco mais esperançosa com a chegada do casal, foi até a cozinha preparar um café. Marina aproveitou esse momento para examinar mais detalhadamente a sala, procurando por qualquer pista que pudesse indicar o paradeiro de Bia. Foi então que seus olhos pousaram sobre a mochila escolar da menina, jogada num canto. Estranhando, Marina se aproximou. Dona Zulmira, chamou. Esta não é a mochila que Bia levou para a escola ontem? A idosa voltou da cozinha, franzindo o senho. Sim, é sim, por quê? Mas se ela saiu com a mochila e não voltou, como a mochila está aqui? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Pedro, que acabara de desligar o telefone, se juntou às duas mulheres, seu rosto uma máscara de preocupação. Isso não faz sentido, murmurou ele. Com cuidado, Marina abriu a mochila. Dentro encontrou os cadernos de Bia, alguns lápis de cor e um pequeno diário com cadeado. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. Havia um bilhete dobrado cuidadosamente entre as páginas de um dos cadernos. Com mãos trêmulas, Marina desdobrou o papel. A caligrafia era claramente de uma criança, mas as palavras nele escritas fizeram seu sangue gelar. Vovó, não se preocupe comigo. Eu descobri a verdade sobre minha mãe. Preciso encontrá-la. Por favor, não me procure. Te amo, Bia. Dona Zulmira, ao ler o bilhete por cima do ombro de Marina, soltou um grito abafado e desabou no sofá, soluçando incontrolavelmente. Meu Deus, o que eu fiz? Ela deve ter ouvido minha conversa ao telefone. Eu não devia... Pedro, mantendo a calma, se ajoelhou ao lado da senhora. Que conversa, Dona Zulmira? O que exatamente Bia pode ter ouvido? Entre soluços, a idosa confessou. Eu recebi uma ligação há alguns dias. Era uma mulher, dizendo ser a mãe biológica de Bia. Ela queria conhecer a menina. Eu disse que não. Que Bia era minha agora, que ela não tinha o direito de aparecer depois de tantos anos. Achei que Bia estava dormindo, mas ela deve ter escutado tudo. Marina sentiu o mundo girar à sua volta. A mãe biológica de Bia havia aparecido. E agora, a menina estava por aí sozinha procurando por essa mulher. Pedro, percebendo o estado de choque de Marina, assumiu o controle da situação. Dona Zulmira, precisamos de mais informações. A senhora tem o número dessa mulher? Lembra de algum detalhe da conversa que possa nos ajudar a localizá-la? Enquanto Dona Zulmira vasculhava sua memória em busca de detalhes, Marina se afastou um pouco, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Seu olhar vagou pela sala, pousando novamente nas fotos de Bia. Foi então que algo chamou sua atenção. Em uma das fotos mais recentes, Bia usava um colar com um pingente peculiar, uma pequena chave dourada. Marina se lembrava de ter perguntado sobre o colar uma vez, e Bia havia dito que era seu amuleto da sorte. Dona Zulmira, chamou Marina, interrompendo a conversa. Bia levou o colar dela? Aquele com a chave dourada? A idosa pareceu confusa por um momento, então seus olhos se arregalaram. Não, o colar está aqui. Ela nunca sai sem ele, exceto quando vai parar a escola. A diretora não permite joias. Marina sentiu uma faísca de esperança. Onde está o colar agora? No quarto dela, na caixinha de joias na penteadeira. Sem esperar mais, Marina correu para o quarto de Bia, seguida de perto por Pedro e Dona Zulmira. O quarto era pequeno, mas acolhedor, decorado com pôsteres de bandas adolescentes e desenhos feitos pela própria Bia. Na penteadeira, como Dona Zulmira havia dito, estava a caixinha de joias. Marina abriu com cuidado, encontrando o colar com o pingente de chave. Mas havia algo mais. Sob o colar havia um pedaço de papel dobrado. Marina o pegou com dedos trêmulos e o desdobrou. Nele, escrito com a mesma caligrafia infantil do bilhete anterior, estava uma série de números e letras que não faziam sentido imediato. "O que é isso?" perguntou Pedro, olhando por cima do ombro de Marina. "Não sei", respondeu ela, franzindo o senho. "Parece algum tipo de código." Dona Zulmira, que observava a cena com uma mistura de confusão e esperança, de repente soltou uma exclamação. "Espere, eu reconheço alguns desses números. São coordenadas.
Bia sempre foi fascinada por mapas e geografia. Ela deve ter deixado uma pista de onde está indo. Pedro pegou o papel, examinando-o mais de perto. Você está certa. São coordenadas. Geográficas, mas para onde elas apontam? Marina já estava com o celular na mão digitando rapidamente os números em um aplicativo de mapas. Quando o resultado apareceu na tela, ela ofegou. É um endereço no centro de São Paulo, um prédio antigo. O que tem nesse prédio? Perguntou Pedro, a tensão evidente em sua voz. Marina olhou para os dois, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. É o endereço de uma agência de investigação particular. Bia deve ter contratado alguém para encontrar sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A realização do que aquilo significava pesava sobre todos na sala. Bia, uma menina de apenas 12 anos, estava por aí sozinha, tentando desvendar o mistério de suas origens. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Temos que ir até lá, agora. Marina assentiu guardando o colar de Bia no bolso. De alguma forma, ela sentia que aquele pequeno objeto seria importante. Dona Zulmira, disse Marina, segurando as mãos da idosa. Fique aqui caso Bia volte, ou entre em contato, manteremos você informada de tudo. Enquanto saíam apressadamente da casa, Marina não pôde deixar de sentir que estavam apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior. Quem era realmente a mãe biológica de Bia? Por que ela havia abandonado a filha e agora queria encontrá-la? E mais importante, onde estava Bia neste momento? O sol já se punha no horizonte de São Paulo quando Marina e Pedro entraram no carro prontos para seguir a única pista que tinham. O trânsito caótico da cidade parecia conspirar contra eles, cada minuto parado no engarrafamento, aumentando a ansiedade e a preocupação. Marina olhou para Pedro, que dirigia com uma expressão tensa. Havia tanto que ela queria dizer, tantas explicações a dar, mas agora não era o momento. A prioridade era encontrar Bia. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas movimentadas em direção ao centro, Marina não podia deixar de pensar que esta busca não era apenas por Bia, mas também por respostas que poderiam mudar para sempre o rumo de suas vidas. O que eles encontrariam naquela agência de investigação? E mais importante, será que chegariam a tempo de impedir Bia de cometer alguma imprudência em sua busca desesperada por suas origens? Com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas sem resposta, Marina se preparava para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mal sabia ela que os eventos das próximas horas iriam testar não apenas sua determinação, mas também os laços de seu casamento e tudo o que ela acreditava saber sobre família, lealdade e amor. O táxi serpenteava pelas ruas estreitas da periferia de São Paulo, levando Marina e Pedro para a casa de Dona Zulmira. O silêncio entre o casal era palpável, carregado de tensão e perguntas não formuladas. Marina olhava pela janela, seus pensamentos uma tempestade de preocupação e culpa. Pedro, por sua vez, mantinha os olhos fixos na estrada à frente, sua expressão uma mistura de determinação e mágoa contida. Quando finalmente chegaram à rua de paralelepípedos, onde Dona Zulmira morava, Marina sentiu seu coração apertar. A casa simples, com sua fachada descascada e o pequeno jardim mal cuidado, parecia ainda mais triste e desolada do que de costume. É aqui, Marina disse suavemente, quebrando o silêncio pela primeira vez desde que saíram do hospital. Pedro assentiu, pagando o taxista antes de sair do carro. Ele deu a volta e abriu a porta para Marina, um gesto de cavalheirismo que contrastava com a tensão evidente em seus ombros. Ao se aproximarem da porta, ouviram soluços vindos de dentro. Marina bateu suavemente, chamando. Dona Zulmira? Sou... Seu Marina. A porta se abriu quase imediatamente, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vermelhos de tanto chorar. Ao ver Marina, Dona Zulmira deixou escapar um soluço de alívio e a abraçou com força. Oh, Marina, que bom que você veio. Eu não sei mais o que fazer, a minha Biazinha. Marina retribuiu o abraço, sentindo as lágrimas começarem a se formar em seus próprios olhos.
Calma, dona Zulmira. Nós vamos encontrá-la, eu prometo. Foi apenas nesse momento que a idosa pareceu notar a presença de Pedro. Ela se afastou um pouco, olhando confusa de Marina para o homem ao seu lado. Marina respirou fundo, preparando-se para mais uma apresentação difícil. Dona Zulmira, este é meu marido, Pedro. Ele sabe de tudo agora e está aqui para ajudar. Os olhos de Dona Zulmira se arregalaram em surpresa e, por um momento, um lampejo de medo passou por seu rosto. Mas Pedro, demonstrando uma compaixão que surpreendeu até mesmo Marina, deu um passo à frente e estendeu a mão. É um prazer conhecê-la, Dona Zulmira. Não se preocupe. Estamos aqui para ajudar a encontrar Bia. A tensão nos ombros da idosa pareceu diminuir um pouco, e ela convidou os dois para entrar. A sala pequena estava uma bagunça, com roupas e brinquedos de Bia espalhados por todo lado, como se Dona Zulmira tivesse revirado tudo em busca de alguma pista. Sentaram-se no sofá gasto e Marina segurou as mãos trêmulas de Dona Zulmira. Por favor, nos conte exatamente o que aconteceu. A idosa respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Foi ontem de manhã. Bia saiu para a escola como sempre, com aquela mochila rosa que você deu a ela no aniversário. Ela estava normal, até animada, porque tinha uma apresentação de teatro na aula. Dona Zulmira fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Mas quando chegou a hora dela voltar, ela não apareceu. Esperei. Pensei que talvez tivesse ficado conversando com as amigas, mas as horas foram passando e nada da minha menina chegar. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto enrugado da senhora. Liguei para a escola e me disseram que ela havia saído no horário normal. Fui até lá, perguntei aos vizinhos, rodei o bairro todo. Ninguém a viu. É como se ela tivesse desaparecido no ar. Marina sentiu um frio na espinha. A ideia de Bia, aquela menina doce e inocente, sozinha nas ruas de São Paulo, era aterrorizante. A senhora avisou a polícia? Dona Zulmira assentiu. Sim, fiz um boletim de ocorrência ontem à noite, mas você sabe como é. Eles disseram que precisam esperar 24 horas antes de começar as buscas de verdade. Pedro, que até então escutava em silêncio, se manifestou. Dona Zulmira, a senhora notou algo estranho nos dias anteriores? Alguém suspeito rondando a casa ou a escola? A idosa franziu a testa pensativa. Agora que você mencionou... Bia andava estranha nas últimas semanas. Mais quieta, às vezes parecia preocupada. Pensei que fosse coisa da idade, sabe? Ela está crescendo. Marina e Pedro trocaram um olhar preocupado. E a senhora não perguntou a ela o que estava acontecendo? Perguntei. Claro, mas ela sempre dizia que não era nada, que estava tudo bem. Dona Zulmira hesitou por um momento antes de continuar. Teve uma coisa... Na semana passada vi Bia conversando com uma mulher na esquina. Quando perguntei quem era, ela disse que era só uma senhora pedindo informação. Mas tinha algo estranho no jeito como Bia agiu depois. O coração de Marina acelerou. Como era essa mulher, Dona Zulmira? A senhora consegue descrevê-la? A idosa fechou os olhos, tentando se lembrar. Era uma mulher bonita, bem arrumada, cabelos escuros, talvez na casa dos 40 anos. Não consegui ver muito bem de longe, mas lembro que ela usava um casaco vermelho. Pedro se levantou, sua postura indicando que anos de experiência como advogado estavam entrando em ação. Isso é uma informação importante. Vou ligar para alguns contatos na polícia, ver se conseguimos acelerar as buscas. Enquanto Pedro fazia as ligações, Marina continuou conversando com Dona Zulmira, tentando extrair mais detalhes dos dias que antecederam o desaparecimento de Bia. A cada nova informação, um quebra-cabeça complexo e perturbador começava a se formar em sua mente. Depois de quase uma hora de conversa e telefonemas, Pedro finalmente desligou o celular. Seu rosto uma mistura de determinação e preocupação. Consegui falar com um delegado que me deve alguns favores. Eles vão intensificar as buscas e enviar uma equipe para cá ainda hoje para colher mais informações. Marina assentiu, grata pela eficiência de Pedro, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis. O que fazemos agora? Agora, Pedro disse, sua voz firme, nós vamos agir.
Vamos começar nossa própria investigação. Dona Zulmira, a senhora tem alguma foto recente de Bia? A idosa se levantou rapidamente, indo até um pequeno aparador e pegando um porta-retratos. Aqui, essa é do aniversário dela de 12 anos, já há 2 meses. Marina pegou a foto, sentindo um nó na garganta ao ver o sorriso radiante de Bia. A menina tinha crescido tanto desde que a conhecera. Seus olhos, sempre expressivos, pareciam brilhar com uma mistura de inocência e inteligência que sempre havia cativado Marina. Vamos fazer cópias dessa foto, Pedro disse, pegando o porta-retratos. Vamos distribuir pelo bairro, falar com os vizinhos, com os colegas de escola. Alguém deve ter visto alguma coisa. Marina concordou, sentindo uma onda de gratidão pelo marido. Apesar da mágoa e da traição que ele devia estar sentindo, Pedro estava ali assumindo o controle da situação, determinado a ajudar. Dona Zulmira, Marina disse suavemente, a senhora vai ficar bem aqui sozinha por algumas horas? Prometemos voltar o mais rápido possível com novidades. A idosa assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Encontrem minha menina, por favor. Ela é tudo o que eu tenho. Marina abraçou Dona Zulmira mais uma vez, sussurrando promessas de que fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para trazer Bia de volta. Ao saírem da casa, Marina e Pedro se entreolharam, a gravidade da situação pesando sobre eles. O sol da tarde começava a declinar, lançando sombras longas pelas ruas do bairro. Por onde começamos? Marina perguntou, sua voz traindo uma mistura de ansiedade e determinação. Pedro respirou fundo, seu olhar varrendo a rua. Pela escola. É o último lugar onde sabemos que Bia esteve. Depois vamos falar com os vizinhos, comerciantes, qualquer um que possa ter visto algo suspeito. Enquanto caminhavam em direção à escola de Bia, Marina não pôde deixar de notar como o bairro, que sempre lhe parecera tão familiar e acolhedor, agora parecia estranhamente ameaçador. Cada sombra, cada beco, cada estranho na rua poderia esconder um segredo sobre o paradeiro de Bia. A poucos quarteirões da escola, passaram por uma praça onde crianças brincavam, suas risadas ecoando no ar da tarde. Marina sentiu seu coração apertar ao pensar em Bia, imaginando onde ela poderia estar naquele momento. Foi então que algo chamou sua atenção. Na lixeira próxima ao banco da praça, um pedaço de tecido rosa se sobressaía. Marina parou abruptamente, seu coração acelerando. Pedro, olhe! Ela exclamou apontando para a lixeira. Ambos se aproximaram rapidamente. Pedro, com cuidado, pegou o pedaço de tecido. Era uma alça de mochila, rasgada e manchada. Meu Deus! Marina sussurrou, reconhecendo imediatamente. É da mochila da Bia. Aqui eu dei a ela. Pedro examinou a alça cuidadosamente. Tem marcas de ter sido cortada, não rasgada acidentalmente. O ar pareceu ficar mais pesado ao redor deles. O que inicialmente parecia ser um desaparecimento, misterioso agora ganhava contornos mais sombrios. Precisamos ligar para a polícia imediatamente, Pedro disse, já pegando seu celular. Isso muda tudo. Enquanto Pedro falava com as autoridades, Marina olhava ao redor da praça, sua mente correndo com possibilidades. Foi então que seus olhos se fixaram em uma câmera de segurança montada no poste próximo à entrada da praça. Pedro, ela chamou, apontando para a câmera. Talvez isso tenha registrado algo. Pedro, terminando a ligação, seguiu o olhar de Marina. Boa observação. Vou pedir à polícia para verificar as imagens imediatamente. O som de sirenes ao longe anunciava a chegada iminente das autoridades. Marina e Pedro permaneceram na praça, a alça da mochila de Bia entre eles como uma evidência sombria do perigo que a menina poderia estar correndo. Enquanto esperavam, Marina não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente, em questão de horas. De manhã, seu maior medo era revelar seu segredo a Pedro. Agora, ela enfrentava a possibilidade aterrorizante de que Bia, a menina que secretamente considerava como uma filha, pudesse estar em perigo real. As sirenes se aproximavam e com elas a promessa de uma longa e angustiante noite de buscas e interrogatórios. Marina sabia que os próximos dias
seriam cruciais não apenas para encontrar Bia, mas também para salvar seu casamento e, possivelmente, revelar segredos há muito enterrados. À medida que o sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando um brilho alaranjado sobre a cidade, Marina fez uma promessa silenciosa. Ela encontraria Bia, não importa o custo, e no processo, talvez descobrisse verdades sobre si mesma que nunca ousara enfrentar. A noite caía sobre São Paulo, quando Marina e Pedro finalmente deixaram a delegacia. As horas de depoimentos e o preenchimento de formulários haviam sido exaustivos, mas necessários. A descoberta da alça da mochila de Bia havia elevado o caso de simples desaparecimento para possível sequestro, intensificando significativamente os esforços da polícia. Enquanto caminhavam até o carro, Marina sentia o peso do cansaço e da preocupação em cada passo. Pedro, ao seu lado, mantinha uma expressão séria, seus olhos refletindo a mesma mistura de determinação e apreensão que ela sentia. "E agora?" Marina perguntou, sua voz baixa e rouca de tanto falar. Pedro destrancou o carro antes de responder. "Agora, nós continuamos nossa própria investigação. A polícia está fazendo o trabalho deles, mas não podemos ficar parados." Entraram no veículo e, por um momento, ficaram em silêncio, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Foi Pedro quem finalmente quebrou o silêncio. "Marina", ele começou, sua voz carregada de emoção contida. "Eu sei que temos muito o que conversar sobre tudo isso, mas agora nossa prioridade é encontrar Bia. Depois nós resolveremos nossas questões." Marina assentiu, sentindo uma onda de gratidão e culpa. "Obrigada, Pedro. Eu sei que te decepcionei, que traí sua confiança, mas você está certo, Bia precisa de nós agora." Pedro ligou o carro, mas antes de sair, virou-se para Marina. "Tem algo que você não contou à polícia? Qualquer detalhe, por menor que seja, pode ser importante." Marina hesitou por um momento, seus pensamentos voltando para a conversa que teve com Dona Zulmira sobre a misteriosa mulher de casaco vermelho. Ela havia mencionado isso à polícia, mas um detalhe que não compartilhou começou a incomodá-la. Na verdade, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Há algo que Dona Zulmira me contou há algum tempo. Algo sobre os pais biológicos de Bia." Pedro ergueu uma sobrancelha claramente interessado. "O que exatamente?" Marina respirou fundo antes de continuar. "Dona Zulmira me disse que, quando encontrou Bia ainda bebê na porta de sua casa, havia um bilhete junto, com ela. O bilhete dizia algo como: 'Cuide dela, por favor. Um dia voltaremos.'" "Um dia voltaremos?" Pedro repetiu, franzindo a testa. "Por que você não mencionou isso antes?" Eu não achei que fosse relevante na época. Pensei que fosse apenas uma promessa vazia de pais que abandonaram sua filha." Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Mas agora, com tudo isso acontecendo, Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Isso muda tudo, Marina. Se os pais biológicos de Bia realmente planejavam voltar um dia, isso abre uma nova linha de investigação." Ele ligou o carro e começou a dirigir, sua mente claramente trabalhando em alta velocidade. "Precisamos voltar à casa de Dona Zulmira. Temos que encontrar esse bilhete se ele ainda existir." Enquanto atravessavam as ruas agitadas de São Paulo, Marina não podia deixar de pensar em como sua vida havia se transformado em uma trama digna de um romance policial. Há apenas 2 dias, seu maior medo era que Pedro descobrisse sobre Bia. Agora, eles estavam no meio de uma investigação de desaparecimento, possivelmente sequestro, com implicações que ela mal podia começar a imaginar. Chegaram à casa de Dona Zulmira pouco depois das 22 horas. As luzes ainda estavam acesas, um sinal de que a idosa provavelmente não conseguira dormir, consumida pela preocupação. Antes que pudessem bater, a porta se abriu, revelando uma Dona Zulmira visivelmente abatida. "Vocês têm notícias?" Ela perguntou, sua voz carregada de esperança e medo. Marina balançou a cabeça suavemente. "Ainda não, Dona Zulmira, mas estamos aqui porque precisamos de sua ajuda." A idosa os convidou para entrar, e todos se sentaram na sala. Pedro, assumindo
A liderança foi direto ao ponto. Dona Zulmira, Marina me contou sobre o bilhete que veio com Bia quando a senhora a encontrou. A senhora ainda o tem? O rosto da idosa empalideceu visivelmente. Como vocês sabem disso? Marina segurou a mão de Dona Zulmira gentilmente. Eu contei ao Pedro. Desculpe, sei que prometemos manter isso em segredo, mas agora pode ser crucial para encontrar Bia. Dona Zulmira parecia lutar internamente por um momento antes de finalmente assentir. Sim, eu ainda tenho o bilhete. Nunca tive coragem de me desfazer dele. Ela se levantou lentamente e foi até um antigo baú no canto da sala. Com mãos trêmulas, abriu-o e retirou uma pequena caixa de madeira. De dentro da caixa, ela tirou um pedaço de papel amarelado pelo tempo. Pedro pegou o bilhete com cuidado, seus olhos examinando cada detalhe. Marina e Dona Zulmira observavam em silêncio, a tensão palpável no ar. Isso é interessante. Pedro murmurou mais para si mesmo do que para as outras. O que foi? Marina perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Pedro ergueu os olhos do papel, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. Este bilhete, a caligrafia é idêntica à da carta que encontramos na mochila de Bia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos processavam a implicação dessa revelação. Se a mesma pessoa que havia escrito o bilhete original também havia escrito a carta recente, isso significava que... Os pais biológicos de Bia, Marina sussurrou, a realização a atingindo como um raio. Eles realmente voltaram. Pedro assentiu gravemente. E parece que Bia descobriu sobre eles de alguma forma. A questão é, ela foi atrás deles por vontade própria ou eles a levaram? Dona Zulmira soltou um soluço abafado, o medo evidente em seus olhos. Meu Deus, o que eles querem com minha menina depois de todos esses anos? Marina abraçou a idosa, tentando oferecer algum conforto, enquanto sua própria mente corria com possibilidades. Quem eram esses pais misteriosos? Por que abandonaram Bia apenas para voltar tantos anos depois? E mais importante, onde estavam eles agora? Pedro se levantou, sua postura indicando que um plano já estava se formando em sua mente. Precisamos levar esse bilhete à polícia imediatamente. Eles podem fazer uma análise da caligrafia, talvez até encontrar impressões digitais. Ele se virou para Dona Zulmira, sua voz gentil, mas firme. A senhora se lembra de mais algum detalhe sobre o dia em que encontrou Bia? Qualquer coisa pode ser útil. A idosa fechou os olhos, tentando recordar aquele dia fatídico de tantos anos atrás. Eu lembro que era um dia chuvoso. Encontrei Bia de manhã cedo quando fui pegar o jornal. Ela estava em uma cesta, enrolada em um cobertor azul com pequenas estrelas bordadas. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Espere, Dona Zulmira. Bia ainda tem esse cobertor? A senhora assentiu lentamente. Sim, ela o guarda como um tesouro. Está no armário dela. Sem esperar mais um segundo, Marina correu para o quarto de Bia, seguida de perto por Pedro. O quarto, com suas paredes cor-de-rosa e pôsteres de bandas pop, parecia estranhamente vazio, sem a presença vibrante da menina. Marina abriu o armário e, após alguns momentos de busca frenética, encontrou o cobertor, azul cuidadosamente dobrado em uma prateleira alta. Ao pegá-lo, algo caiu no chão. Pedro se abaixou para pegar o objeto. Era um pequeno pendrive. O que é isso? Marina perguntou, seu coração acelerando. Pedro examinou o dispositivo. Não sei, mas pode conter informações importantes. Vamos verificar. Eles voltaram para a sala, onde Dona Zulmira aguardava ansiosamente. Pedro tirou seu laptop da pasta e inseriu o pendrive. O que eles encontraram fez seus corações gelarem. Na tela, apareceu uma série de documentos, fotos e e-mails. Eram registros detalhados da vida de Bia, desde seu nascimento até os dias atuais. Havia fotos dela em diferentes idades, cópias de boletins escolares, até mesmo registros médicos. Meu Deus! Marina sussurrou, horrorizada. Alguém estava observando Bia esse tempo todo.
Pedro continuou navegando pelos arquivos, sua expressão ficando cada vez mais grave. Tem mais. Olhem isso. Ele abriu um documento de texto. Era uma carta aparentemente escrita pelos pais biológicos de Bia. Querida Beatriz, Pedro leu em voz alta, se você está lendo isso, significa que finalmente chegou a hora de nos encontrarmos. Sabemos que deve estar confusa e assustada, mas acredite, tudo o que fizemos foi para protegê-la. Há 12 anos fomos forçados a deixá-la com Dona Zulmira para mantê-la segura. Agora finalmente podemos trazê-la de volta para casa. Siga as instruções no final desta carta e nos encontraremos em breve. Com amor, mamãe e papai. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marina, Pedro e Dona Zulmira se entreolharam, a magnitude da situação pesando sobre eles. Isso explica o desaparecimento de Bia, Pedro disse finalmente. Ela deve ter encontrado esse pendrive e decidido ir atrás dos pais biológicos. Marina sentiu uma onda de culpa a invadir. Se eu tivesse sido honesta desde o início, se tivéssemos conversado abertamente com Bia sobre sua adoção, talvez... Pedro colocou uma mão reconfortante no ombro de Marina. Não é hora para arrependimentos. O importante agora é encontrar Bia e garantir que ela esteja segura. Dona Zulmira, que havia permanecido em silêncio até então, falou, com uma voz trêmula. Mas quem são essas pessoas? Por que tiveram que abandonar Bia? De que estavam protegendo ela? Eram perguntas para as quais ninguém tinha respostas, mas que precisavam ser respondidas urgentemente. Pedro começou a copiar todos os arquivos do pendrive, planejando levá-los à polícia imediatamente. Marina, enquanto isso, examinava o cobertor de Bia, buscando qualquer pista adicional. Foi então que notou algo estranho no bordado das estrelas. Pedro, olhe isso, ela chamou, apontando para uma das estrelas. Não parece um código ou algo assim? Pedro se aproximou, franzindo a testa ao examinar o bordado. Você está certa. Parece uma sequência de números e letras bordada em um padrão que se repete. Ele rapidamente anotou a sequência em seu celular. Vou pedir para um amigo criptógrafo dar uma olhada nisso. Pode ser a chave para decifrar onde Bia está. Enquanto Pedro fazia a ligação, Marina abraçou Dona Zulmira, que parecia estar à beira de um colapso. Nós vamos encontrá-la, ela prometeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Bia é inteligente e forte. Ela vai ficar bem. Pedro terminou a ligação e se voltou para as duas mulheres. Meu amigo vai analisar o código. Imediatamente. Enquanto isso, precisamos levar todas essas evidências para a polícia. Eles precisam saber que isso não é mais apenas um caso de desaparecimento. Marina assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. À medida que saíam da casa de Dona Zulmira, carregando o laptop, o pendrive e o cobertor, ela não podia deixar de pensar em Bia. Onde ela estaria agora? Estaria segura? E quem eram essas pessoas misteriosas que afirmavam ser seus pais biológicos? Uma coisa era certa. A busca por Bia havia se transformado em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E Marina sabia que, para encontrar a menina que amava como uma filha, ela teria que enfrentar não apenas os segredos do passado, mas também os perigos muito reais do presente. Enquanto o carro acelerava pela noite de São Paulo, Marina fez uma promessa silenciosa a Bia e a si mesma. Ela descobriria a verdade, não importa o custo, e traria Bia de volta para casa, para a família que verdadeiramente a amava. A madrugada já avançava quando Marina e Pedro finalmente deixaram a delegacia. As horas de depoimentos, análise de evidências e planejamento das próximas etapas da investigação haviam sido exaustivas, mas necessárias. O delegado responsável pelo caso, um homem de meia-idade chamado Rodrigo Santos, havia ouvido atentamente todas as novas informações e prometido intensificar as buscas. Enquanto caminhavam até o carro, o céu começava a clarear levemente, anunciando a chegada de um novo dia. Marina sentia o peso do cansaço em cada passo, mas sabia que não poderia descansar enquanto Bia estivesse desaparecida. O que fazemos agora? Ela perguntou a Pedro,
sua voz rouca de tanto falar. Pedro destrancou o carro antes de responder, seu rosto uma máscara de determinação. Agora nós seguimos nossa própria linha de investigação. A polícia está fazendo o trabalho deles, mas há coisas que podemos descobrir por conta própria. Entraram no veículo e por um momento ficaram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Foi Marina quem finalmente quebrou o silêncio. Pedro, ela começou hesitante. Eu sei que temos muito o que conversar sobre tudo isso, sobre Bia, sobre meus segredos. Eu só quero que você saiba que... Pedro levantou uma mão, interrompendo-a gentilmente. Marina, agora não é o momento. Temos que nos concentrar em encontrar Bia. Depois, teremos tempo para resolver nossas questões pessoais. Marina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ela sabia que a conversa inevitável com Pedro seria difícil, mas por ora estava grata por poderem focar no que realmente importava. Pedro ligou o carro e começou a dirigir. Meu amigo criptógrafo disse que precisa de mais algumas horas para decifrar o código do cobertor. Enquanto isso, acho que devemos investigar mais sobre essa mulher de casaco vermelho que Dona Zulmira mencionou. Concordo, disse Marina, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Podemos começar perguntando aos vizinhos, talvez alguém tenha visto algo suspeito nos últimos dias. Eles decidiram voltar ao bairro de Dona Zulmira. Mesmo àquela hora da manhã, algumas pessoas já começavam suas rotinas diárias. Pedro estacionou o carro e eles começaram a caminhar pela rua, parando para conversar com quem encontravam. Após várias conversas infrutíferas, finalmente tiveram sorte, com uma senhora idosa que estava varrendo a calçada em frente à sua casa. Uma mulher de casaco, vermelho. A senhora repetiu, franzindo a testa em concentração. Agora que você mencionou, eu vi sim uma mulher assim há uns dias. Ela estava parada na esquina, parecia estar esperando alguém. Achei estranho porque fazia calor naquele dia, para usar um casaco tão pesado. Marina e Pedro trocaram um olhar significativo. A senhora lembra de mais algum detalhe sobre ela? Pedro perguntou. A idosa pensou por um momento. Bem, ela era bonita, cabelos escuros. E ela tinha um carro estacionado ali perto. Um carro preto, grande. Parecia caro. A senhora, por acaso, viu a placa desse carro? Marina perguntou, tentando não soar muito ansiosa. Para sua surpresa, a senhora assentiu. Na verdade, sim, sabe, eu tenho o hábito de anotar placas de carros suspeitos no bairro. Nunca se sabe quando pode ser útil, não é? Ela entrou rapidamente em casa e voltou com um pequeno caderno. Folheou algumas páginas antes de encontrar o que procurava. Aqui está. A placa era ABC, 1234. Marina sentiu seu coração acelerar. Esta poderia ser a pista que estavam procurando. Agradeceram profusamente à senhora e voltaram rapidamente para o carro. Precisamos descobrir quem é o dono desse veículo, disse Pedro, já digitando furiosamente em seu celular. Tenho um contato no Detran que pode nos ajudar. Enquanto Pedro fazia a ligação, Marina não podia deixar de pensar em Bia. Onde ela estaria agora? Estaria segura? A imagem da menina, assustada e sozinha, atormentava seus pensamentos. Alguns minutos depois, Pedro desligou o telefone, sua expressão uma mistura de triunfo e preocupação. Consegui a informação. O carro está registrado em nome de uma empresa chamada Estrela do Norte Empreendimentos. Estrela do Norte? Marina repetiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Como as estrelas bordadas no cobertor de Bia. Pedro assentiu gravemente. Exatamente, isso não pode ser coincidência. Ele continuou a pesquisar em seu celular, seus dedos voando sobre a tela. A Estrela do Norte é uma empresa de fachada. Não há registros reais de suas atividades, apenas um endereço em um prédio comercial no centro da cidade. Marina sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Temos que ir até lá, Pedro. Pode ser nossa melhor chance de encontrar Bia. Pedro hesitou por um momento. Marina, isso pode ser perigoso. Talvez devêssemos informar a polícia primeiro. Não, temos tempo, Marina exclamou.
a urgência evidente em sua voz. Cada minuto conta. Podemos pelo menos dar uma olhada no local, ver se encontramos alguma pista. Depois de um momento de consideração, Pedro assentiu. Tudo bem, mas precisamos ser cautelosos. Se virmos algo suspeito, chamamos a polícia imediatamente. Eles se dirigiram ao centro da cidade, o trânsito da manhã dificultando o progresso. Marina sentia cada segundo passar como uma eternidade, sua mente repleta de cenários terríveis sobre o que poderia estar acontecendo com Bia. Finalmente, chegaram ao endereço da Estrela do Norte. Era um edifício comercial antigo, com uma fachada desgastada e persianas fechadas em várias janelas. Não havia nada que indicasse a presença de uma empresa chamada Estrela do Norte. Pedro estacionou o carro do outro lado da rua e eles observaram o prédio por alguns minutos, procurando por qualquer movimento suspeito. Vamos entrar, Marina. Decidiu incapaz de esperar mais. Eles atravessaram a rua e entraram no saguão do edifício. Um porteiro sonolento mal levantou os olhos quando passaram. No diretório não havia menção à Estrela do Norte. 5º andar. Pedro murmurou apontando para um espaço vazio na lista de empresas. Eles pegaram o elevador, o coração de Marina batendo cada vez mais rápido à medida que subiam. Quando as portas se abriram no 5º andar, foram recebidos por um corredor silencioso e mal iluminado. No final do corredor, havia uma porta com uma placa discreta. Estrela do Norte Empreendimentos. Marina e Pedro trocaram um olhar antes de se aproximarem. Cautelosamente. A porta estava trancada, mas através do vidro fosco podiam ver que havia luz dentro. Alguém estava lá. Pedro bateu na porta, seu rosto uma máscara de determinação. Por um momento nada aconteceu. Então, ouviram passos se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia-idade com cabelos escuros e olhos penetrantes. Ela vestia um casaco vermelho. Posso ajudá-los? Ela perguntou, sua voz calma, mas com uma nota de cautela. Marina sentiu seu coração saltar. Esta era a mulher que Dona Zulmira havia visto conversando com Bia. Antes que Pedro pudesse falar, Marina deu um passo à frente. Onde está Bia? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. A expressão da mulher mudou. Uma mistura de surpresa e algo que Marina não conseguiu decifrar. Tristeza, talvez? Ah, a mulher disse suavemente. Vocês devem ser Marina e Pedro. Estávamos esperando por vocês. Ela abriu mais a porta, revelando uma sala, de escritório simples. E lá, sentada em uma cadeira perto da janela, estava Bia. A menina se levantou ao ver Marina e Pedro, seus olhos se enchendo de lágrimas. Marina! Tio Pedro! Marina correu para abraçar Bia, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Pedro se juntou a elas, envolvendo as duas em um abraço protetor. A mulher de casaco vermelho observava a cena com uma expressão complexa. Quando finalmente se separaram, ela falou: Acho que temos muito o que conversar. Por favor, sentem-se. É hora de revelar toda a verdade. Marina, ainda segurando Bia firmemente, olhou para a mulher com uma mistura de confusão e desconfiança. Quem é você? Por que levou Bia? A mulher suspirou profundamente antes de responder. Meu nome é Clara, e eu sou a mãe biológica de Bia. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Bia, que até então parecia aliviada por ver Marina, e Pedro agora olhava entre eles e Clara com uma expressão de conflito evidente em seu jovem rosto. Pedro, mantendo a calma, foi o primeiro a falar. Senhora, Clara, você entende que o que fez é considerado sequestro? Temos a polícia procurando por Bia em toda a cidade. Clara assentiu gravemente. Eu entendo, e peço desculpas pelo transtorno e preocupação que causei. Mas vocês precisam entender, eu não tive escolha. A vida de Bia estava em perigo. Marina, ainda abraçada a Bia, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de perigo? Clara caminhou até a janela, olhando para a cidade que despertava lá fora. Quando se virou novamente para eles, seus olhos estavam cheios de uma tristeza antiga. É uma longa história e não é bonita, mas vocês merecem saber a verdade. Todos vocês, ela disse, seu olhar pousando em Bia. A menina, que até então permanecera em silêncio,
Finalmente falou. Eu quero saber. Por favor, me conte tudo. Clara assentiu, indicando para que todos se sentassem. Enquanto Pedro fechava a porta do escritório, garantindo que ninguém os interrompesse, Clara começou sua narrativa. Tudo começou há 12 anos, quando eu e meu marido, Carlos, éramos jornalistas investigativos. Estávamos trabalhando em uma reportagem sobre corrupção em altos escalões do governo. O que descobrimos era muito maior e mais perigoso do que poderíamos imaginar. À medida que Clara desfiava sua história, revelando uma teia complexa de conspirações, ameaças e sacrifícios, Marina sentia seu mundo girar. Cada revelação parecia mais chocante que a anterior, lançando uma nova luz sobre o mistério que envolvia o passado de Bia. A manhã avançava lá fora, mas dentro daquele pequeno escritório o tempo parecia ter parado. As verdades que estavam prestes a ser reveladas mudariam para sempre as vidas de todos os presentes, especialmente a de Bia. Marina apertou a mão da menina, preparando-se para o que viria a seguir. Qualquer que fosse a verdade, ela estava determinada a proteger Bia, não importava o custo. O silêncio no pequeno escritório era palpável enquanto Clara se preparava para contar sua história. Marina mantinha Bia próxima, como se temesse que a menina pudesse desaparecer novamente. Pedro, por sua vez, permanecia atento, seus olhos de advogado experiente não perdendo nenhum detalhe da cena à sua frente. Clara respirou fundo e começou. Como eu disse, há 12 anos, Carlos e eu éramos jornalistas investigativos. Estávamos trabalhando em uma reportagem que parecia ser apenas mais um caso de corrupção governamental. Mas quanto mais fundo cavávamos, mais nos dávamos conta de que tínhamos tropeçado em algo muito maior e muito mais perigoso. Ela fez uma pausa, seus olhos se perdendo em memórias distantes. Descobrimos uma rede de tráfico de influência que se estendia não apenas por vários níveis do governo, mas também envolvia grandes corporações e até mesmo organizações internacionais. Era um esquema tão vasto e complexo que, a princípio, tivemos dificuldade em acreditar no que estávamos vendo. Marina sentiu Bia se mexer inquieta ao seu lado. A menina ouvia tudo com olhos arregalados, finalmente começando a entender os eventos que haviam moldado sua vida antes mesmo de seu nascimento. Clara continuou. Quando finalmente reunimos evidências suficientes, estávamos prontos para publicar a matéria que exporia tudo. Foi então que as ameaças começaram. Pedro inclinou-se para a frente, sua voz calma, mas intensa. Que tipo de ameaças? No início eram sutis, ligações misteriosas, e-mails cifrados, pessoas nos seguindo na rua. Mas rapidamente escalou. Nossa casa foi invadida, nossos computadores roubados. Recebemos fotos nossas tiradas sem que soubéssemos, mostrando que estávamos sendo vigiados constantemente. Clara engoliu em seco antes de continuar. E então, aconteceu algo que mudou tudo. Descobri que estava grávida. Seus olhos se voltaram para Bia, cheios de uma mistura de amor e tristeza. De você, minha querida. Bia ofegou suavemente, apertando a mão de Marina com mais força. Percebemos que não era mais apenas nossas vidas em risco, mas também a de nosso bebê ainda não nascido. Foi quando tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Clara se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia habitual, alheia ao drama que se desenrolava naquele pequeno escritório. Decidimos desaparecer. Fingimos nossa própria morte em um acidente de carro e assumimos novas identidades. Mas sabíamos que, enquanto estivéssemos juntos, nunca estaríamos verdadeiramente seguros. Então, quando Bia nasceu... Sua voz falhou por um momento. Quando Bia nasceu, tomamos a decisão mais dolorosa de todas. Decidimos deixá-la com alguém que pudesse cuidar dela, mantê-la segura, enquanto continuávamos nossa luta para expor a verdade. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A dor na voz de Clara era palpável. O sacrifício que ela e Carlos haviam feito inimaginável. Foi assim que você chegou à porta de Dona Zulmira, Marina disse suavemente. Clara assentiu.
Sim, escolhemos Dona Zulmira cuidadosamente. Sabíamos que ela era uma boa pessoa que amaria e cuidaria de Bia como se fosse sua própria neta. Mas deixamos o bilhete prometendo voltar um dia, porque nunca perdemos a esperança de que poderíamos, eventualmente, reunir nossa família. Bia, que até então ouvira tudo em silêncio, finalmente falou, sua voz trêmula. Mas por que agora? Por que depois de tanto tempo? Clara voltou-se para a filha, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque finalmente conseguimos. Depois de 12 anos de luta, de coleta de evidências, de construção de alianças com pessoas que podiam nos ajudar, finalmente estamos prontos para expor toda a verdade. E mais importante, finalmente, é seguro para você estar conosco. Pedro, que estivera processando todas as informações com sua mente analítica de advogado, interveio. Mas por que levar Bia sem avisar ninguém? Por que todo esse mistério e preocupação? Clara suspirou profundamente. Porque ainda não acabou. Estamos prestes a tornar pública toda a investigação, e sabíamos que isso poderia colocar Bia em perigo. Precisávamos trazê-la para um lugar seguro antes que a tempestade começasse. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tempestade! Nos próximos dias, uma série de reportagens será publicada em jornais de todo o mundo, expondo toda a rede de corrupção e crimes que descobrimos. Vai abalar governos, derrubar corporações, revelar segredos que muitos matariam para manter ocultos. Clara olhou diretamente para Marina e Pedro. E é por isso que precisamos de sua ajuda. O casal trocou um olhar surpreso. Nossa ajuda? Pedro perguntou. Clara assentiu. Sim, precisamos que vocês cuidem de Bia por mais algum tempo, até que tudo se acalme, até que possamos ter certeza de que é realmente seguro para ela estar conosco. Marina sentiu seu coração apertar. Ideia de se separar de Bia novamente, mesmo que temporariamente, era dolorosa, mas ao mesmo tempo sentia-se honrada pela confiança que Clara estava depositando neles. Bia, por sua vez, parecia estar em conflito. Seus olhos iam de Clara para Marina e Pedro, cheios de confusão e emoção. Mas eu acabei de encontrar vocês, ela disse para Clara, sua voz embargada. Não quero me separar de novo. Clara se ajoelhou na frente de Bia, segurando suas mãos. Eu sei, meu amor. Acredite, é a última coisa que eu quero, mas é para mantê-la segura. E não será para sempre. Prometo que assim que for seguro, estaremos juntos novamente, todos nós. Ela olhou para Marina e Pedro, incluindo-os nessa promessa. Vocês são a família que cuidou de Bia todos esses anos. Nunca queremos tirar isso dela. Quando tudo isso acabar, esperamos que possamos ser uma família estendida, todos juntos. Marina sentiu as lágrimas correndo livremente por seu rosto agora. A generosidade e o amor demonstrados por Clara, mesmo após tudo que ela havia passado, eram avassaladores. Pedro, sempre o pragmático, perguntou. E quanto à polícia? Eles ainda estão procurando por Bia. Clara assentiu. Eu sei. É por isso que precisamos agir rapidamente. Vou fornecer a vocês todos os documentos e evidências necessários para provar que Bia está segura e que não houve crime. Mas precisamos fazer isso de maneira controlada, para não alertar as pessoas erradas antes da hora. O som de um telefone, vibrando, quebrou o momento. Clara verificou rapidamente a mensagem e sua expressão ficou séria. É Carlos. As coisas estão se movendo mais rápido do que esperávamos. Precisamos ir. A realidade da situação caiu sobre todos como um peso. Era hora de tomar decisões que afetariam o futuro de todos os presentes. Marina olhou para Bia, depois para Clara e finalmente para Pedro. Em seus olhos, viu a mesma determinação que sentia. Não importava o quão complicada ou perigosa fosse a situação, eles fariam o que fosse necessário para proteger Bia e ajudar a expor a verdade.